O vídeo de hoje, para aproveitar que a obra do mês Pais e Filhos é uma literatura russa, eu resolvi trazer um pouco sobre 3 autores russos que são gigantes e que nós temos no Clube de Literatura Clássica: Dostoiévski, Tolstói e Turgenev. O que esses 3 autores têm em comum? Será que eles se conheciam? Quais são suas semelhanças, suas diferenças? Bom, hoje eu pretendo falar com vocês um pouco sobre a obra desses autores, como de certa forma elas se relacionam e se diferenciam. Então, a minha proposta de hoje é essa. Mas antes, eu quero lembrar vocês que existem 2 vídeos sobre a obra do mês aqui no canal, onde eu falo sobre Pais e Filhos, um pouco sobre o contexto que esse livro foi escrito, falo também sobre o autor, Ivan Turgenev, e detalho alguns aspectos relevantes, importantes na minha opinião, sobre os personagens da história. Então, se você ainda não conferiu, vai lá assistir porque tá muito legal, e aproveita e já deixa o seu like. Mas vamos lá. Hoje, se a gente for pensar, Dostoiévski e Tolstói são 2 dos mais famosos escritores russos, né? De fato, são 2 autores que a gente ouve falar mais. Aqui no clube, nós temos publicado Irmãos Karamazov e Crime e Castigo, do Dostoiévski, e temos Ana Karenina e Guerra e Paz, do Tolstói. São edições belíssimas, que inclusive se você ainda não tem, vale a pena dar uma conferida no site. E apesar desses 2 autores serem muito conhecidos, nem sempre foi assim. Só para vocês terem uma noção de tempo, Pais e Filhos, do Turgenev, foi publicado em 1862, enquanto Crime e Castigo foi publicado em 1866, 4 anos depois. E Guerra e Paz foi publicado entre 1865 e 69. Então, a primeira coisa para a gente notar é que são, sim, autores contemporâneos, né? Viveram na mesma época. E, de certa forma, até Turgenev veio antes de Dostoiévski e de Tolstói. Inclusive, dizem que ele teve um papel aí de fomentar uma inspiração e uma popularização do trabalho feito por Dostoiévski e por Tolstói. Como se ele tivesse preparado o terreno aí para esses 2 gigantes. Até existe uma história bem interessante entre o Turgenev e o Dostoiévski, de uma cadeia de respostas. Quando a obra Pais e Filhos foi lançada, a partir ali da repercussão que ela teve, né, do movimento nihilista, que não só ganha muita força, mas também gera alguns debates na Rússia, foi algo muito polêmico para a época. E aí, com isso, muitos autores começaram a explorar essa temática nas suas produções literárias. Um autor chamado Nikolai Chernyshevsky, muito famoso na Rússia, publica um livro chamado O que Deve Ser Feito, 1 ano depois que Pais e Filhos foi publicado. E essa obra é como se fosse uma resposta ao Turgenev, especialmente ao niilismo, né, que ele retrata em Pais e Filhos, onde ele cria o personagem Bazarov como um representante desse ideal revolucionário que crescia na Rússia. E aí, logo na sequência, vem Dostoiévski e expressa o seu ceticismo em relação às ideias de Chernyshevsky, escreve o livro Cadernos do Subterrâneo, ou Notas do Subsolo, também publicado pelo Clube de Literatura Clássica, como livreto do box Crime e Castigo. E aí no centro dessas repercussões, né, essa cadeia de respostas, está a obra Pais e Filhos. Então, veja a importância de Turgenev nesse sentido. Turgenev é um autor que se expressa ele se concentra exatamente no que estava acontecendo na época. Então ele é conhecido como o mestre do realismo social na Rússia. Ele tem uma visão assim de que a arte seria esse propósito de encontrar a verdade, né, e retratar a realidade como de fato ela é. Já o Dostoiévski tem uma expressão literária muito mais profunda. Você acaba percebendo nas suas obras quase que uma angústia existencial, né? Ele expõe com muita habilidade as verdades mais ocultas da natureza humana. Então, para ele, a arte e a escrita já tem esse propósito mais de entender a psique humana e o que se passa no interior do indivíduo. Já o Tolstói é conhecido pelos seus grandes romances históricos, também com uma certa profundidade existencial e até espiritual. Um traço interessante que aparece em Guerra e Paz, por exemplo, é que ele fala sobre as forças que movem a história. E em Ana Karenina ele fala da força da família, como uma instituição humana e espiritual. O Tolstói é muito grandioso, né? Ele escreve num nível altíssimo de qualidade, desde o início das suas produções até o final. Então é algo de fato muito impressionante. Mas aqui trazendo uma semelhança entre os 3 autores, Tolstói, Dostoiévski e Turgenev, é que todos são autores muito habilidosos em apresentar uma realidade nua e crua.
e eles não se apoiam assim em ideias pré-concebidas sobre o enredo. Vou dar um exemplo. Na verdade, assim, a gente acaba conhecendo, né, a história sem muito julgamento no próprio texto, porque nós somos convidados a conhecer os personagens. Em Pais e Filhos, a gente conhece o Bazarov, que é um jovem nihilista, e a gente percebe que tem um momento que ele acaba caindo em contradição porque ele se apaixona. Mas a gente percebe isso porque a gente vai vendo o personagem encarando a vida e se deparando com situações difíceis, né? E aí ele acaba tomando atitudes que fazem ele mudar de certa forma. E a gente vai acompanhando esse processo do personagem. Tolstói, por exemplo, em Ana Karenina, ele retrata uma mulher que bagunça completamente a própria vida, mas em nenhum momento você sente que ela está sendo julgada naquele texto, justamente porque nós somos convidados a entender o universo daquela personagem. Então acaba sendo uma característica comum entre esses três autores. E a diferença que fica entre eles é que o Turgenev ele se detém menos aos processos mentais e emocionais dos personagens, como o Dostoiévski faz, ou ele talvez elabore de uma forma menos complexa as tramas e as relações pessoais, como o Tolstói constrói. Então o Turgenev parece se dedicar muito mais a uma representação da sociedade russa no seu tempo, até por isso que eu acho que o Pais e Filhos suscita esse interesse histórico. E para finalizar, eu aqui quero convidar você a conhecer, se você ainda não conhece, a obra do Turgenev, que ele está com certeza entre os gigantes Dostoiévski e Tolstói por algum motivo. E respeitadas as devidas diferenças, são autores que têm um estilo literário paradigmático, né? Eles retratam com muita precisão e profundidade a realidade russa, e nós temos edições fantásticas também no clube para vocês conhecerem. Então, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, desejo uma boa leitura e convido vocês também a se inscreverem aqui no canal para ficar atento às novidades. Até a próxima!